Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor e os amigos que são ouvintes e que assistem os meus vídeos. Que Deus continue derramando bênçãos sobre bênçãos. Que a paz do Senhor se estenda a todos os seus. Irmãos, eu estou bastante alegre com o Senhor, porque grande coisa tem feito o Senhor em nossas vidas. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E eu estava querendo, desde cedo, meditando na palavra, e queria intitular o título deste vídeo como "No mundo de aflições, bom é ter esperança", não é verdade? No mundo de aflição, bom é ter esperança. Eclesiastes 9:7, o pregador Salomão, ele, usado por Deus, ele diz: "Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois a Deus se agrada das tuas obras. Porém, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, ou suas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça." O que quer dizer isso, irmão? Que muitas das vezes temos tanto o que se preocupar e esquecemos de preocupar com a nossa santidade, com a nossa vida, nossa caminhada cristã. Deus nos chamou para termos uma caminhada cristã, uma vida de retidão a Deus. Em outras palavras, Paulo diz assim: "Bom, agora não sou mais eu, Gilmar, agora é Cristo que vive em mim." O que é isso? Todas as coisas que eu quero fazer, antes eu tenho que consultar ao Senhor, porque agora é Ele que é meu juiz, é Ele que é meu advogado, é Ele que me direciona. É por isso que quando nós falamos que aceitar Jesus, estamos dizendo assim: quer que Ele esteja na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, no meio dos seus. E muitas pessoas dizem: "Eu não quero, deixa para amanhã." E não sabendo que está perdendo uma oportunidade de ter Cristo ao lado. E quando Cristo está ao nosso lado, de nada não sentimos falta. A Bíblia vai falar que temos aflições, sim, mas Ele nos diz: "Tende bom ânimo, porque eu venci." Se Ele nos chamou, Ele é o responsável por nós. Aleluia! Abacuque, no momento de aflição, que eu já falei isso num vídeo passado, quando ele, na intimidade, ele diz: "Por que motivo me faz ver a iniquidade e me faz perceber a opressão? E o roubo e a violência estão diante de mim, havendo também quem levante a contenda e o litígio." Está dizendo assim: olha, a corrupção está tamanha que eu não estou mais suportando. E todos nós, irmãos, não estamos mais suportando tanto tipo de situações, tanto tipo de coisas adversas que nós estamos mais suportando. Mas só que nós temos uma tendência, nós temos uma linhagem. A Bíblia diz: "Deixa o ímpio o teu caminho", A Bíblia vai falar que lá no Egito, quando as pragas chegaram no Egito, o povo de Israel, a família de José, estava também no Egito, só que estava em Goze, num lugar chamado Goze, mas o território era Egito. Porém, as coisas ocorriam lá, mas lá em Goze, onde estava o povo de Deus, nada acontecia, porque quem nos chamou garante. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a relatar: "Por isso a lei é debilitada e o juízo nunca sai à verdade, porque o ímpio assedia o justo e por isso sai distorcida a justiça." Ele está dizendo que agora a lei se afrouxa e os juízos se corrompem. Num país onde a justiça está cada vez mais, vamos dizer assim, falha. Há muito tempo se vem falando que a justiça é falha, a justiça da terra é falha, a justiça da terra é falha. E não é novidade para nós.
dizer que a justiça não é falha. Mas o que me chama mais a atenção nessa situação, nesses dias de aflições, nesses dias terríveis, é a palavra de Deus, quando Jeremias faz nas suas lamentações e diz que bom é ter esperança, que é bom esperar no Senhor, ter esperança no Senhor e trazer à nossa mente o que não traz esperança. Bom é ter esperança no Senhor, né? Porque se não tivermos esperança, a gente também desfalece. E eu vejo a carta de Paulo a Timóteo, se eu não me engano, aleluia, quando Paulo ele relata em 2 Timóteo, carta de 2 Timóteo 3, de 1 em diante, quando ele saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, aí eu já vejo a lei, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Aí vai falar sobre pecado. Mas ele está dizendo: ó Timóteo, você é um novo pastor, um jovem pastor. E no decorrer dos dias, você tem que ter cuidado com essas pessoas. Essas pessoas elas não têm afeto moral ao seu, aleluia, ao seu próprio, como vamos dizer, ao seu próprio irmão, ao seu próprio semelhante. Eles são contenciosos. Mas ele está falando isso, irmão, não é lá fora, porque lá fora todos nós sabemos como é que anda a situação do nosso país, como é que anda a situação do nosso estado, da nossa cidade, enfim. Ele não está falando, ele está falando sobre aqueles domésticos da fé, que dentro da própria igreja, dentro da própria entidade, ele ia encontrar com estes tipos de pessoas. Mas ele diz assim para Timóteo: ó Timóteo, mas milite, né? Milite a boa milícia. Não se afaste dos ensinamentos, porque uma igreja, irmão, que não tem confronto, uma igreja que as pessoas não têm um entendimento, essa igreja ela pode causar danos. Você pode analisar que quando Neemias, mudando de um polo para outro, foi reconstruir o muro de Jerusalém, todo Israel estava com ele, mas havia quem? 3: Tobias, Sanbalate e Gesem. 3 pessoas que fizeram de tudo para a construção não dar certo. Não foi no país de Israel? Não foi os próprios israelitas? Então sempre vai se levantar. Mas aí ele, no seu versículo 2, seu capítulo 2 e o verso 15, ele dá outro ensinamento para Timóteo. Timóteo, em todo tempo procura apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Ineu e Fileto, os quais desviaram da verdade. Ele está dizendo, olha, maneje bem a palavra da verdade, porque quem anda, eu já falei isso, quem anda sincero, anda seguro. Quem anda em verdade, anda correto, e não tem que temer, né? Até o próprio hino diz, né? Será que o filho teu não foge à luta? Então, é isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. As coisas estão ocorrendo no Brasil. Não é o irmão Gilmar que está lembrando algo. As coisas estão acontecendo. Falatório de lá, falatório de cá. O país ficou dividido. A igreja ficou dividida. A família ficou dividida. Mas temos que ter uma conduta. E a nossa conduta não é com juízo terreno. Nós não vamos prestar conta ao juízo terreno. Todos nós iremos de prestar conta ao juízo de Deus. Então, portanto, temos que estar nos apresentando diante de Deus todos os dias, aprovado. Sabemos, como diz aqui, aleluia, Timóteo, que haverá homens amantes de si mesmos, vamos saber disso, vamos ver isso. Avarentos, amantes do dinheiro, que só quer tudo para ele, presunçosos, soberbos, aquele que é tudo eu, tudo eu, tudo eu, né? Blasfemos, aquele que faz e falam, blasfemam, ou blasfemam contra Deus, blasfemam contra o homem de Deus, blasfemam contra os crentes, porque tem gente de todo tipo, irmão. Mas o nosso problema, o nosso foco é Cristo. O nosso foco não está no presidente da República, o nosso foco não está no Supremo Tribunal, o nosso foco não está no governador, não está no prefeito, o nosso foco para aqueles que foram alcançados pela graça está em Cristo. E por esse tempo, para esse tempo que estamos no mundo de aflições, é bom ter esperança, mas como temos esperança, temos que andar correto, porque quem anda correto, anda seguro. Que Deus em Cristo Jesus abençoe, os guarde, os livre de todo mal. E mais uma vez eu digo, por conta de certa conduta, a lei se afrouxou, os juízes se corromperam, mas nós devemos nos apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Como assim? É crente, está na igreja, mas é todo atrapalhado. É crente, está na igreja, mas compra e não paga. É crente, está na igreja, mas só anda brigando por conta de política. É crente, está na igreja, mas não tem um testemunho, não tem uma evidência. Portanto, precisamos estar nesse tempo de aflição, mais do que nunca, irmão. Porque o que eu vejo, irmão, que a igreja de Cristo na terra está passando por um processo. Que processo é esse, irmão Gilmar? Os crentes perderam o seu simbolismo. Os crentes perderam o seu brilho. Os crentes perderam o seu testemunho. Não todos. Não estou aqui generalizando. Mas estou dizendo que houve uma divisão. Houve uma mudança. E precisamos retornar. Precisamos ter a credibilidade. Olha o que foi que Neemias fez. Os muros de Jerusalém estavam caídos. Precisou Neemias pedir permissão ao rei, lá em Babilônia, onde qual ele servia, e disse, olha, a terra dos meus pais está devassada. Precisamos reerguer os muros de Jerusalém, porque para nós é uma vergonha. Eu quero dizer que para nós está sendo vergonha nos últimos tempos. Nós estamos servindo de chacota. Muitos estão dizendo que o Deus dos crentes está sendo falho, que o Deus do crente não houve mais crente. Então precisamos reerguer a nossa bandeira, precisamos voltar a ter credibilidade, precisamos defender a causa. Que causa é essa? Salvação. Precisamos apresentar Cristo, precisamos fazer o ID de Cristo, precisamos dar testemunho da verdade.
Por isso, mais uma vez eu digo, procura apresentar-se diante de Deus aprovado, 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 para que ninguém vos aponte. E quem anda sincero, anda seguro. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e os guarde em nome de Jesus.